Para vocês que gostam dos SCPs mais idiotas aqui no canal, cá estamos nós depois de um tempinho sem trazer eles aqui. Eu fui nas profundezas do inferno para encontrar esses SCPs ridículos para vocês se divertirem aqui. Então deixa um likezinho e se inscrevam no canal, porque a maioria que assiste os vídeos não são inscritos. Então dá uma moral aí pra nós. Para começar a nossa querida listinha, temos um SCP com um número já um tanto suspeito, o SCP-6969-J, que nem tem tanto o que eu possa dizer para encher linguiça. Ele é literalmente um copo de água que parece ser normal, mas quando a gente vira ele de ponta cabeça, ele fica soltando água infinitamente, até que alguém vire o copo na posição normal. Alguns cientistas fizeram experimentos e viram que a água desse copo não tem nada de anormal, é simplesmente água. Mas vai saber por que ela fica saindo do copo infinitamente. Já outros testes mostraram que não adianta tentar bloquear o fluxo de água, tentando colocar algo na frente da água como uma tampa ou algo assim. A água vai transbordar de uma forma ou de outra. Em um experimento, um doutor burro pra cacete deixou o copo acidentalmente virado de cabeça pra baixo por 24 horas. E adivinha? Isso fez com que o laboratório inteiro fosse inundado. Resumindo, esse é o SCP. Ele pode ser considerado seguro, mas que pode causar várias inundações perigosas. É só tu não ser muito burrinho igual o doutor que deixou ele tombado por um dia inteiro. Como nada é tão ruim que não pode piorar, o próximo da lista é o SCP-579-J. Uma caneta esferográfica da cor preta que no site eles censuraram a marca dela por 0 motivos, porque ninguém liga. Mas o ponto principal dela é que ela simplesmente some depois que alguém usa ela por aproximadamente 5 minutos, mesmo que fiquem monitorando ela o tempo todo. Depois disso ela aparece em lugares nada a ver, e bem aleatórios, como por exemplo, dentro da geladeira, em cima de telhados, dentro de sapatos ou dentro do bolso de alguém. E é claro que eles já tentaram colocar até mesmo um GPS nessa caneta aí, mas de algum jeito ninguém sabe como ela consegue sumir mesmo assim, e não ser identificada por nenhum rastreamento. Em um teste, um pesquisador começou a assinar alguns documentos importantes, usando esse SCP. E como eu disse, depois de alguns minutos ela simplesmente desapareceu, escafedeu, foi pro beleléu. E depois de procurarem por ela, encontraram a caneta dentro do motor de um carro da fundação. Nos documentos que descrevem esse SCP, eles dizem que o SCP é claramente seguro, né? Mas já que ela pode sumir e aparecer em lugares aleatórios, isso pode causar frustrações e atrasos. E isso é muito doido, porque por que eles se importam tanto com essa caneta velha e é só você usar outra caneta, mano. Dane-se essa, deixa sumir essa porra. Já o SCP-055-J é um pouco parecido com o primeiro que eu disse até agora. Ele é uma torneira que, adivinha, parece normal, mas não é. Tem as opções de quente e frio como a maioria das torneiras por aí, mas o seu diferencial é que quando a alavanca é girada para abrir a torneira, a água começa a sair e não para de jeito nenhum. A única maneira de parar a água é dizendo uma palavra mágica, mas o mais engraçado é que ninguém sabe qual é essa palavra, então, sei lá, são muitas informações, é um misto de emoções lendo isso. Assim como o SCP-Copo, não adianta tentar tampar a torneira, isso não vai fazer com que a água pare de sair. Num teste controlado que os pesquisadores tentaram fazer, até porque eles não podem ver nada quieto que eles já vão lá futricar, eles abriram a torneira e ficaram dizendo várias frases e palavras aleatórias para tentar fechar a bendita torneira, mas nenhuma funcionou. E isso fez com que a sala fosse evacuada e drenada depois do experimento. Já outra vez, igual o SCP-Copo, um bobinho abriu a torneira acidentalmente e vocês já devem imaginar o que aconteceu. Eles conseguiram recuperar a área só 6 horas depois, o que fez eles terem que usar bombas de alta potência para drenar toda a água. Eu realmente não consegui tancar esse SCP. Eu fiquei sem palavras quando eu li que ela precisava de uma palavra mágica para fechar a torneira, mas eles não sabiam qual que era, então eu acho que até agora ele é o meu preferido dessa lista. Esse aqui eu não vou dar nem muita atenção, eu vou falar sobre ele só por dó mesmo, porque ele já diz muito sobre ele. O SCP-789-J é um cachorro completamente invisível e inaudível. Isso quer dizer que nós conseguimos só ouvir o som da respiração dele. A fundação trata ele como um SCP perigoso, mas ele é só um cachorro normal que ninguém consegue ver. Era só isso mesmo, vamos pro próximo. Pra fechar com chave de ouro, temos o SCP-1337-J, um computador da marca que novamente foi censurada, mas ninguém liga, que tem um teclado e mouse padrão igual todos os outros. A sua anomalia aparece quando alguém sem habilidades de hacker tenta usar esse computador.
Nesse caso, o SCP mostra mensagens de erro e insultos na tela para mostrar o quão lixo você é, dizendo que você não é um hacker supremo e que não é digno de usar aquele computador. As mensagens são várias e personalizadas, mas podem ser tipo: você não é digno, volte aqui quando aprender a programar em hexadecimal. Erro 404, habilidades de hacker não encontradas. Tentativa falhada. Acesso negado por noobismo. Sim, o computador te chamou de noob. Em um teste, um pesquisador com um conhecimento avançado de programação conseguiu entrar no sistema do SCP sem problemas. Mas quando ele tentava fazer coisas simples como, por exemplo, escrever um texto ou abrir um simples navegador na máquina, ela começava a insultar e colocar vários memes na tela ou coisas do tipo. Resumindo, esse SCP é bem inofensivo, mas ele tem um poder enorme de te humilhar de várias maneiras possíveis. E o próprio documento dele diz que é recomendado que só pessoas com bom senso de humor e uma paciência gigante interajam com o SCP. Bom, essa foi a lista de hoje, meus queridos. Eu espero que tenham gostado, que eu voltei a trazer esse tipo de SCPs por aqui. Comentem o que vocês acharam dos SCPs aqui nos comentários pra dar uma engajada no vídeo, porque eu fiquei um tempinho sem postar porque eu tava doente. Aliás, eu tô ainda. Enfim, por hoje é só. Beijinhos.